A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus, o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Padre Luciano, da Igreja Católica, paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui em São Vicente, da Diocese de Santos, São Paulo. Olá, eu sou o Reverendo Josué Flores, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá, meu querido irmão e querida irmã, eu sou o Felipe, sou pastor da Igreja Luterana aqui em Santos, São Paulo. Olá, irmãos e irmãs. Meu nome é Marcos Paulo Bailão, eu sou pastor da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Santos. Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo, eu sou o pastor Otávio Augusto Schlender, da Congregação Luterana da Paz de São Vicente. Nós estamos na Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Essa semana, ela é promovida mundialmente pelo Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos e pelo Conselho Mundial de Igrejas. Aqui no Brasil, nós celebramos sempre na semana que antecede a festa de Pentecostes. Este ano, do dia 24 de maio até o dia 31 de maio. E quem promove aqui é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC. E é com muita alegria e satisfação que eu me uno a você nesta semana de oração pela unidade de todos os cristãos. Quero compartilhar com você uma mensagem alusiva a essa semana que nós estamos vivendo, a Semana de Oração pela Unidade Cristã. Normalmente estaríamos reunidos com irmãos e irmãs de diferentes denominações nestes dias. Mas devido à pandemia que nós estamos enfrentando, nós queremos celebrar também de forma virtual. E venho trazer uma palavra para a nossa reflexão nesta semana de oração pela unidade dos cristãos. Eu gostaria de deixar uma palavra a vocês nesse momento, onde nós lembramos a celebração da união de todos os cristãos, a Semana Mundial da Oração. Uma vez que nós estamos impedidos de nos reunirmos presencialmente, como seria o ideal, mesmo assim nós não queremos deixar passar essa data em branco, mas nós queremos também, pela fé, estar unidos, orando e pedindo ao nosso Deus que possa nos iluminar através da sua palavra e também pelos dons do Espírito Santo. O lema que inspira a Semana de Oração deste ano é gentileza gera gentileza. Está baseado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, versículo 2, que relata o momento em que o apóstolo Paulo é acolhido pelos habitantes da ilha de Malta após um naufrágio em seu navio. O texto diz que aquelas pessoas usaram de gentileza para com o apóstolo que era de fora. O lema foi sugerido pelas igrejas cristãs da ilha de Malta, que todos os anos, no dia 10 de fevereiro, celebram a festa do naufrágio do apóstolo, com destaque da chegada da fé cristã naquela região. Gentileza. Como precisamos dela em nossos dias, principalmente entre nós cristãos e cristãs. É um gesto tão nobre que, com plena certeza, pode colaborar para que nos unamos cada vez mais e para que, de fato, sejamos um. Cristo Jesus, nosso Senhor, foi muito gentil em suas atitudes, agir com gentileza, cuidando de todos aqueles que o procuravam. Portanto, irmãos e irmãs, sejamos também nós gentis. Olhemos uns aos outros com gentileza. Cuidemos uns dos outros com gentileza, principalmente neste tempo difícil que vivemos. Eu gostaria de compartilhar com você o versículo tema desta semana, que é o versículo 2 do capítulo 28 de Atos dos Apóstolos,
que diz assim: os nativos nos trataram com extraordinária bondade. Eles acolheram a todos nós ao redor de uma grande fogueira que tinham aceso, pois estava chovendo e fazia frio. Este versículo é um extrato muito pequeno do relato de uma viagem missionária de São Paulo, uma viagem que tinha tudo para dar errado, uma viagem que tinha tudo para a frustração, para o desespero inclusive, mas que pela graça e misericórdia de Deus deu tudo certo. Porque São Paulo chegou a Malta, uma ilha que não conhecia, a qual foi muito bem acolhido pelos nativos daquela ilha. E eu gostaria de fazer uma leitura deste texto a partir da visão de que nós somos os estrangeiros, nós somos os de fora, chegados neste país, nestas terras, portanto, bem acolhidos. Mas a pergunta e o questionamento que eu faço como um desafio para a nossa meditação cristã ao longo desta semana é: como temos tratado os povos nativos, os povos originários desta terra? Vivemos dias em que os seus direitos estão cada vez mais sob risco, sob ameaça, inclusive de morte. Por isso, como tão bem acolhidos fomos nesta terra, eu gostaria de pedir a vocês, meus irmãos e irmãs, que ao longo desta semana, baseado nas palavras de São Paulo, que nós pensemos em nossos corações, no íntimo dos nossos corações, o quanto estamos omissos em relação aos direitos dos nossos povos nativos, dos nossos povos originários, dos nossos povos indígenas. Como pessoa cristã, não podemos nos calar diante disso. Existe um texto bíblico que eu gosto muito, que está lá em João capítulo 17, quando Jesus está prestes a sofrer a sua condenação e morte de cruz, ele se retira e ele ora a Deus. É muito interessante porque quando alguém está perto da sua hora da morte, os assuntos são muito importantes, os pedidos são muito importantes, as confissões são muito importantes. Por isso, talvez Jesus, naquele momento, colocou diante de Deus em oração aquilo que era muito importante. E algo que Jesus fala nessa oração é: Pai, eu peço que esses meus seguidores e aqueles que vierem a crer em mim, que eles sejam um. Jesus orou pedindo pela nossa unidade. Não orou pedindo por uniformidade. É claro que nós vamos ter jeitos de celebrar diferente, mas cremos no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, no Deus que é Criador, no Deus que é Salvador e no Deus que é Consolador. Por isso, meu irmão, minha irmã, que nós possamos nos unir, não só nessa semana, mas ao longo de toda a nossa vida, para que o mundo creia que somos de fato filhos e filhas de Deus e que o mundo saiba que há um Deus que ama e acolhe todas as pessoas. Que nós sejamos um em Jesus Cristo. Esta é a vontade de Deus. Ao longo desses quase 2000 anos de história do cristianismo, muitas tradições diferentes, distintas, foram desenvolvidas no seio do cristianismo. E, infelizmente, muitas pessoas acham que essas diferentes tradições devem nos dividir, devem nos separar. São elas tão grandes, tão distintas, tão diferentes entre si, que se tornam barreiras entre uma e outra, entre pessoas de um lado e de outro. E nós nos esquecemos, ou essas pessoas se esquecem, que somos todos
adoradores de um mesmo Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Somos todos cristãos. Somos todos discípulos de Jesus. Discípulos de um mestre que nos ensinou que o amor é o princípio maior da vida do cristão. E que se nós nos amarmos, todas essas diferenças são bem menores. Por isso, pedir pela unidade dos cristãos não é pedir pelo fim das diferenças, mas é pedir para que as diferenças sirvam para nos unir, para que nós possamos nos alimentar uns das tradições dos outros, que possamos uns experimentar das alegrias dos outros, das belezas dos outros, sem perder a nossa identidade, sem perder aquilo que somos, sem perder de vista as nossas tradições e a nossa história, mas dialogar com amor e com respeito para a glória do nosso Deus. E eu deixo uma palavra para vocês, registrada em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4, que diz o seguinte: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. O apóstolo Paulo, que estava preso, muito já próximo ao seu martírio, ao escrever essa carta aos Filipenses, ele deseja que os irmãos dessa igreja eles possam viver unidos em humildade, em submissão, em amor, em a procura de um pensamento semelhante, porque quando existem divisões, existem rachas, separações, quem perde é o Evangelho, quem perde é a igreja, é a missão de Jesus. E esse também é o mesmo sentimento que ainda hoje precisamos ter. Quando nós nos separamos, quando nós não buscamos dialogar através da palavra, tendo ela como a nossa fonte, como a nossa base, quem perde é a igreja cristã. Portanto, que esse momento de oração, que esse momento de reflexão também nos leve a ter os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, a mesma humildade e submissão de uns para com os outros, para que em tudo e também em todas as situações o nome do Salvador Jesus seja enaltecido, que ele seja divulgado, seja pregado como o caminho, a verdade e a vida. Que Deus possa nos abençoar nessa semana e que possamos continuar buscando sempre essa conversa, esse diálogo para a honra e glória do nosso querido Deus. Que o Deus gentil nos abençoe e ilumine, principalmente nessa semana de oração pela unidade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Que o Deus eterno, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que Ele te abençoe e te guarde hoje e para sempre. E que o Senhor nos abençoe a todos nós. Oremos. Oremos. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, venha em nosso auxílio para que possamos cada vez mais ser unidos a vós e unidos entre nós. E sejamos gentis entre nós, buscando a unidade nesta grande família cristã. Família de discípulos e discípulas, seguidores e seguidoras de vossos ensinamentos. Graças te damos, Senhor Deus, Pai e Mãe, por todas as graças e misericórdias que nos concedes ao longo dos dias, ao longo de nossa vida, sobre nós e sobre todas aquelas pessoas que amamos. Nós te pedimos agora, Senhor, que fortaleça a nossa caminhada ecumênica,
que fortaleça as nossas lideranças eclesiásticas, que fortaleça as nossas comunidades, para que possamos dar passos concretos diante, Senhor, da unidade que Tu almeja, que Tu desejas para nós, Senhor, que possamos ser um como Tu és com o Pai. Finalmente, Senhor, Te pedimos por todas as necessidades humanas ao longo deste tempo de epidemia, por todas aquelas pessoas que estão sofrendo na sua saúde, na sua mente e na situação da vida, Senhor. Que Tu possas estender as Tuas mãos abençoadoras sobre cada uma delas e que nós possamos, Senhor, estender as nossas como um sinal, Senhor, do Teu amor para conosco, ajudando, auxiliando a todo necessitado, a toda necessitada. Senhor Deus, nosso Pai, nossa Mãe, vivemos em um mundo tão cheio de ódio, de intolerância, de desigualdades, e a cada vez as pessoas se agridem mais, se tornam mais intolerantes umas com as outras pelos mais diversos motivos. Às vezes até mesmo motivos que deveriam unir, agregar, alegrar as pessoas, se tornam motivos de desunião, de confronto, de conflito e às vezes até mesmo de agressão e morte de pessoas. Pedimos-te, Senhor, que Tu toques no coração de cada um de nós, seres humanos, despindo-nos, Senhor, de todo ódio, de todo desrespeito, de toda intolerância. Que possamos ser mais compreensivos com o outro, que possamos ser mais abertos às diferenças, que possamos nos abraçar mais do que nos agredir e nos amar em lugar de odiar. Que possamos, Senhor, buscar a compreensão, a união e a solução das nossas diferenças no construir de um mundo de paz, de esperança, um mundo que agregue e que testemunhe o Teu amor. Bondoso e eterno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós Te louvamos, nós Te bendizemos pelo Teu amor e pela comunhão perfeita que há na Trindade. Obrigado, querido Deus, pelo Teu chamado, a fé em Cristo, através da Tua Santa Palavra, através do Santo Batismo. Obrigado, querido Deus, porque sempre Jesus nos reconcilia contigo, através do Seu sacrifício redentor. Também, querido Deus, Tu tens chamado a todos nós, pela fé, a sermos um em Cristo Jesus. Esse, sem dúvida, é um dos Seus principais desejos. Perdoa, Senhor, quando às vezes nós nos dividimos, quando nós nos separamos e às vezes temos dificuldade para que possamos conversar e nos aproximar através da Tua Palavra. Queremos orar, querido Deus, por esse momento tão difícil que o mundo todo está vivendo, com a pandemia e também com a consequente crise econômica que atinge tantas pessoas. Queremos orar por aquelas pessoas que estão na linha de frente, de uma forma especial os médicos, os enfermeiros, todos os funcionários de hospitais, aquelas pessoas que trabalham em segurança, aquelas pessoas que trabalham em comércios essenciais, que também, de uma certa maneira, se arriscam mais do que aqueles que podem estar em casa. Pedimos, querido Deus, por Tua misericórdia, para que esse momento tão difícil passe o quanto antes e assim possamos voltar ao mais normal possível dentro em breve. Abençoa também, querido Deus, a todas as nossas autoridades, governos, para que sempre possam tomar as melhores decisões. E assim, querido Deus, que possamos sair renovados e fortalecidos também em mais esse momento de adversidade nas nossas vidas. Graças nós Te damos, ó Deus, porque mesmo distantes fisicamente, nós podemos nos unir virtualmente para celebrar essa semana de oração pela unidade cristã. Nós Te pedimos, Senhor, que as nossas formas diferentes de celebrar
e encarar alguns assuntos. Não nos afaste. Que isso não seja, Senhor, um mau testemunho para o mundo que tanto precisa de uma palavra de esperança, de uma palavra de amor. Faz de nós, Senhor, as tuas palavras encarnadas de esperança e amor pelo mundo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos um em Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos boas testemunhas do Teu amor e do Teu Evangelho que transforma a vida e pode transformar o mundo. Ó Deus, derrama sobre nós sabedoria que vem do alto, para que possamos trilhar o nosso caminho dentro da Tua vontade. Isso nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Isso vos pedimos a vós que viveis com o Pai eternamente na unidade do Espírito Santo. Em nome e por amor de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina por todos os séculos sem fim. Pedimos-te, Senhor, esta bênção em nome de Jesus. Guarda-nos, protege-nos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado e até logo.